Beleza, pessoal, então vamos voltar aqui à nossa conversa, né? Então, essa diferença Fourier, né, que a gente consegue fazer quando a gente faz método de Patterson, métodos diretos, a Fourier diferença é uma ferramenta muito importante. Basicamente, ela faz um cálculo do fator de estrutura observado, subtraindo o que já foi calculado, ou seja, ele verifica a diferença entre o observado e o nosso modelo que estamos propondo. Então, eu identifiquei o metal pesado, eu já tenho um modelo que está sendo identificado. Então, lá sobre esse átomo, se esse átomo estiver correto, não vai aparecer mais informação na hora que fizer a diferença. Vai aparecer a diferença aonde ainda não foram identificados os átomos, onde ainda há incorreções nos átomos. Dentro de um processo de migração de resolver para refinar, a primeira diferença importante que vai localizar no meu mapa de Fourier vai ser qual? Onde que átomos não foram identificados, eu vou observar uma densidade eletrônica grande, diferente de zero. Né? Eu não tenho densidade eletrônica nenhuma calculada igual a zero, então o meu mapa de Fourier vai mostrar um pico muito intenso de densidade eletrônica, e esse pico muito intenso de densidade eletrônica é associado à presença de um átomo que não foi identificado. Então, a diferença Fourier nos vai permitir posicionar átomos que não foram identificados. Também ela permite a gente observar problemas no parâmetro de deslocamento atômico. O parâmetro de deslocamento atômico nos descreve qual é o volume que o átomo ocupa, né? Então, a gente primeiro faz o modelo isotrópico. O átomo não ele é esférico, ele tem uma descrição de um volume, uma densidade eletrônica não esférica. Então, a gente faz o modelo não esférico depois, a gente corrige átomos que inicialmente foram identificados errados, como, por exemplo, a identificação errada de um carbono que, na verdade, era um oxigênio, né? O modelo é para um oxigênio. Então, a Fourier diferença nos permite isso. Permite encontrar a densidade eletrônica residual e as incorreções nos nossos modelos. Então, ela é uma ferramenta fundamental e importante e está a todo momento sendo trabalhada no nosso refinamento. Após a descrição do primeiro modelo estrutural, a gente faz refinamento, e refinamento sempre acompanhado de mapas de diferença Fourier. O que vem a ser claramente, né, objetivamente, esse refinamento estrutural? Né? O refinamento, a gente basicamente vai tentar minimizar a diferença entre a informação observada da calculada, ou seja, a gente vai dando incremento, a gente vai melhorando o modelo da estrutura, seja adicionando átomos que ainda não foram observados, seja corrigindo posições XYZ dos átomos, seja ajustando o parâmetro de deslocamento térmico ao melhor possível. Né? Então a gente vai fazendo esses ajustes. Né? E esses ajustes é o que a gente faz no nosso refinamento. Esse refinamento é feito por método de mínimos quadrados, que a gente busca minimizar o máximo a diferença dos valores quadrados do fator de estrutura observado e calculado. Né? Então agora cabe a gente fazer correções. Né? Então, por exemplo, essa figura aqui, ó, foi feito... Deixa eu apresentação do slide, do slide atual. Então, foi feito um mapa de densidade eletrônica residual e observou que tem uma região grande ainda não descrita. Então, o que a gente vai fazer no refinamento é identificar que átomos que estão em cada um daquelas posições que está falando. Isso aqui é uma proteína, uma molécula muito grande. Né? Então, basicamente, a gente vai adicionando os aminoácidos, localizando as posições dos aminoácidos ali. Né? E, de uma maneira geral, a gente vai tentar ajustar essas incorreções do modelo, passo a passo, né? Fazendo validações químicas, validações físicas, né? Para ajustar o nosso modelo experimental, colocando átomos em posições corretas, ajustando as posições de deslocamento atômico e alguns outros fatores cristalográficos, como fator de escala, né? Que a gente tem ajustar, né, a escala entre observado e calculado, um fator de extinção que é quando a reflexão entra dentro do cristal e ela
diminui sua intensidade por fatores de espalhamento não coerente, parâmetros tipo FLEC, alguns parâmetros vão sendo ajustados. Esses refinamentos, 90% dos refinamentos de estrutura de monocristal que são realizados utilizam um programa chamado Shell XL. Esse Shell aqui é o sobrenome do George, que é quem programou esse programa, tá? É um programa que existe desde 1986, ele se consolidou muito, é o algoritmo mais bem consolidado para refinamento que temos. Resolução a gente pode discutir, tem uns outros que também trabalham aqui muito bem, mas durante muito tempo foi o melhor algoritmo para resolução de estrutura também, tá? E o refinamento, ele trabalha aqui, ó, nesse triângulo aqui, ó, tá? O Shell X é um programa que lê a informação HKL, ou seja, ele lê os dados observados, tá? Lendo observados, ele compara com o modelo que a gente chama INS, que é o modelo estrutural nosso. Ao comparar esse modelo, ele tenta ajustar, né, observar, propor um novo modelo que diminua essa questão do mínimos quadrados, ou seja, fique mais próximo do observado, e ele solta essa informação no arquivo que ele chama de resultado, RES. Esse arquivo RES, a gente faz pequenos ajustes nele e volta ele como input. E aí ele retorna, e isso é feito até a diferença entre o RES e o input ser mais próximo de zero possível, tá? Ou seja, o mínimo possível. Então, ele pega observado, temos o modelo que a gente está calculando, compara, tenta minimizar, fornece no RES. Retorna isso como input, a gente tenta comparar de novo, isso vai até a diferença ser insignificante, né, próximo a zero, né? E ele gera, quando eu falo que eu estou satisfeito, né, ele vai sempre gerando um arquivo de least square, que é um arquivo de resultado, que a gente vai comparando o que está mudando, né? E quando o modelo está concluído, a gente gera um arquivo de CIF, que é um Crystallographic Information File, que tem as posições atômicas, aí esse arquivo que a gente vai depositar no final, e um arquivo dos fatores de estrutura calculado que a gente vai depositar. Então, essa parte aqui a gente deposita. Isso daqui quando eu faço proteína, não é o nosso caso aqui, tá bom? Então, o refinamento XL, ele trabalha nesse sentido. Basicamente, a gente trabalha aqui comparando o observado com o modelo calculado, minimizando as diferenças. Bom, o que são feitos nesse refinamento, né? Tem outros programas também que fazem isso, tá? Quando eu falei que 90% está refinando aqui, tá? Porque é um algoritmo consolidado, mas existem outros algoritmos que fazem também. O primeiro que eu vou passar para vocês é um outro, tá? Na próxima aula a gente trabalha com ele. Mas, o que a gente está fazendo? A gente tem o primeiro tipo de ajuste é do parâmetro de deslocamento atômico, né? Então, normalmente, esse parâmetro de deslocamento atômico descreve qual é o volume do átomo, qual o volume que o átomo está ocupando, né? E, então, esse parâmetro também descreve para a gente, entre aspas, a agitação térmica do átomo. Então, quando um átomo está lá em zero absoluto, em 273, esse átomo está parado, né? Dentro do meu cristal, ele não tem vibração nenhuma. A partir do momento que eu aumento a temperatura, esse átomo ele começa a variar a sua posição, ou seja, sobre o fenômeno de vibração. Então, significa que numa célula unitária ele tem na posição x, y, z. Na célula unitária vizinha tem um pequeno delta, x mais 0,1 angstrom, y mais 0,1 angstrom. Então, uma posição um pouquinho diferente. Ele começa a sofrer fenômenos de vibração. E como o nosso modelo estrutural é a média dos, sei lá, N células unitárias que tem dentro do meu cristal, essa média ela vai refletir a posição atômica numa posição média, que vai ter um volume que mediamente é descrito pelas todas as células unitárias. Esse volume médio vai descrever um volume que aumenta um pouquinho, né? Pela questão termodinâmica e também por questões que
existem defeitos dentro do meu estrutura também. Então, esses pequenos defeitos, enquanto sutis, refletem aqui, né? Então, o modelo isotrópico é um modelo muito simples para descrever isso, tá? A gente tem que descrever isso, normalmente a gente usa o modelo anisotrópico, tá? O modelo não esférico, tá? O modelo em forma de uma elipse. Então, a gente tem que os valores em torno do centro não são mais iguais em todas as direções, tá? Cabe a gente ressaltar aqui também que quando eu tenho uma ligação química, né, densidade eletrônica, ela está na direção da minha ligação química também, não está? Então, eu tenho entre dois átomos, eu tenho elétrons ali na minha ligação química, não tem? Esses elétrons também participam do meu espalhamento. Então, esse volume elipsoide que a gente observa aqui, muitas vezes ele vai na direção das ligações químicas. Por quê? Porque ele está tentando descrever aqueles elétrons mais próximos do núcleo. Tá? Esse modelo elipsoide é um modelo simples. É um modelo simples, mas é um modelo que responde muito bem ao que a gente quer ver. Tá? O correto seria fazer se eu quiser fazer um modelo mais próximo possível do real, tá? Existe experimento de difração que a gente chama, que ele estuda a densidade eletrônica das ligações químicas. Para isso eu tenho que fazer um experimento com altíssimo ângulo, tá? Ou seja, existe um custo instrumental muito grande e um experimento com altíssima sensibilidade, tá? Então, eu vou fazer charge density, eu vou não só refinar a elipsoide, como eu vou refinar também os orbitais em torno do átomo. Então, faz um refinamento altamente denso. Mas, para que eu faça ele, eu preciso de pegar a minha rede recíproca maior do que a média normalmente pega. E aí isso significa um custo muito grande, existe um detalhamento do modelo muito elevado, então normalmente não se faz o esférico porque ele é muito simples, mas se faz o elipsoide, que é um modelo intermediário, que responde bem. Para situações especiais, onde tem um cristal muito bom, que difrata em um ângulo muito elevado, eu posso, caso eu queira, cristalograficamente, fazer um estudo da densidade eletrônica nas ligações químicas. O que eu ganho? A pergunta que você faz é o que eu ganho? Não tem um ganho muito grande. Tá? O ganho do modelo elipsóide sobre o refinamento de mínimos quadrados já é substancial, já é muito considerável. Então, por já ser muito considerável, normalmente se para sobre o modelo elipsóide. Então, o modelo elipsódico ele vai descrever tensores simétricos em torno do núcleo, né? E a gente vai ter um volume que deve ser positivo, uma elipse positiva em torno desse núcleo, né? Essa elipse, normalmente, existem erros no refinamento, quando a gente coloca, por exemplo, um átomo errado, o que pode acontecer é que eu tenho um volume negativo. Aí vai falar, olha, você tem um átomo problemático, um volume negativo do seu modelo, né? Então, Então a gente tem que corrigir quando aparecem parâmetros de deslocamento atômico não positivos definidos, né? Bom, a diferença Fourier eu já expliquei para vocês há pouco sobre ela, né? Então a gente vai tentando ajustar a diferença entre o calculado e o observado, né? Fazendo esses ajustes, a gente consegue ver os mapas onde tem os problemas, né? E, por exemplo, aqui no refinamento de uma estrutura de uma proteína, o modelo vinha com esse anel aromático para esse lado, né? Na hora que eu faço a diferença Fourier, eu observo que o anel está levemente torcido, né? E aí o refinamento significa colocar esses átomos onde que tem densidade eletrônica. E aí a diferença Fourier nos mostra isso. A gente consegue corrigir esses defeitos, tá? Modelos de proteína, isso é mais interativo, o usuário normalmente tem que interagir. Aqui também, ó, nesse grupo ácido aqui também tem um problema que foi ajustado. Ó. Então, mas para modelos orgânicos menores, isso automaticamente vai sendo embutido naquele ciclo que eu falei, aquele triângulo, ó, ele, wins,
o Shell XL compara o índice com o observado, gera um resultado que já corrige as posições XYZ novas, tá? Isso não é feito com proteína, por isso que eu coloquei um exemplo aqui de uma proteína, mostrando como isso é feito, pode ser feito inclusive manualmente, né? A gente consegue, moléculas orgânicas, o que a gente consegue ver normalmente são problemas em elipsoides. A gente observa aqui, ó, olha esse elipse desse oxigênio. À medida que vai andando, ó, nessa cadeia aqui, a gente vai observando um aumento. Chega um momento que a gente observa que o que era pequeno ou médio ficou gigante. Esse gigante que eu estou, esse elipsoide gigante que eu observo aqui na frente, com pico de densidade eletrônica relevante próximo, significa que eu tenho uma desordem no meu modelo, tá? Então, eu vou colocando, olha, então além esse 15 e o 105 e 106, ele na verdade pode ser descrito em duas posições. 50% está aqui no 105, 50% está no 106. E aí a gente abre cadeias desordenadas, tá? Então a gente pode tratar o nosso modelo fazendo ajustes no refinamento, tá? Então isso seria uma parte mais a fundo do refinamento, tá? A mesma coisa acontece quando eu faço com grupos tipo CF3, tá? Também podem estar desordenados, tá? Então, em alguns momentos a gente observa isso, né? Não é o caso do modelo que vocês vão trabalhar agora, os modelos já estão bem trabalhados, eles não têm esses defeitos, tá? E o refinamento, basicamente, o que ele faz, ó, ele busca minimizar a diferença entre observados e calculados, tá? Então, o refinamento mínimos quadrados, ele vai diminuindo isso, né? Usando um fator de ponderação e levando a uma figura de mérito, né? O sucesso do refinamento ele vai ser particularmente dependente de eu ter dados sobredeterminados, ou seja, eu tenho que medir muitas variáveis, desculpa, muitos picos, muitas intensidades, eu tenho que ter muitas observações, porque também depende daquela informação que eu falei com vocês da transformada de Fourier. Para a transformada de Fourier funcionar bem, eu tenho que ter muitos dados, né? E esse sobredeterminação, ou seja, ter muitos picos, muitas intensidades medidas, nos auxilia no bom trabalho dessa minimização, desse refinamento, tá? Normalmente, a gente tem 8 picos ou 8 intensidades para cada variável que vai ser trabalhada, tá? Esse é o número mágico que a gente tem, normalmente, tá? Pensando que eu refino x, y, z, tá? E eu vou refinar também o meu elipsoide, que são outros 6 parâmetros. Normalmente, a gente refina 9 parâmetros para cada átomo, tá? E eu preciso ter pelo menos 8 reflexões para cada um desses parâmetros. Então, para que eu tenha uma boa medida, significa que eu preciso de ter pelo menos 56 reflexões para cada átomo na minha estrutura, tá? O que significa para uma estrutura de, sei lá, 50 átomos, eu preciso de ter algo em torno de pelo menos 2.500 reflexões, tá? Bom, então, a qualidade do nosso modelo, a gente vai ajustando valores que a gente chama WR e R, tá? Se eu tenho R em torno de 0, significa que o meu modelo concorda totalmente. R's acima de 50 significa que diverge totalmente, tá? R's abaixo de 5 significa 5%, R,005, eu tenho uma estrutura bem determinada. Um R entre 7 e 15, eu falo que eu tenho uma estrutura mediana. Eu já publiquei alguns artigos com R's em torno dessa região, esse R1, tá? E R acima de 15 significa que eu tenho estrutura ruim. Essa estrutura ruim tem dois motivos. Ou eu tenho uma péssima medida, ou eu tenho um péssimo modelo. Se eu tenho um péssimo modelo, eu posso tentar ajustar a minha medida. Mas se eu tenho uma péssima medida, significa que eu tenho que voltar para o equipamento e tentar medir de novo, tá?
O que pode levar a uma péssima medida? Eu tenho um cristal muito ruim, tá? Que deixa eu ver aqui. Eu tenho um cristal muito ruim que vai resultar num padrão de disparamento pífio. Então aqui, ó, essa figura aqui, por exemplo, ó, tem um cristal ruim. Esse cristal, estou sobrepondo informações de uma célula com a outra célula. Então ele não é um cristal periódico tridimensional. Aqui também é a mesma coisa. Ó. Eu tenho um cristal que não é um monocristal. Tá? Cada uma das regiões do meu cristal tem uma orientação diferente. Quando o raio-x bate aqui, o que acontece no meu padrão de fração? É ruim. Eu não tenho uma separação bem definida dos máximos. E isso atrapalha o meu refinamento. Tá? A mesma coisa aqui, eu não tenho uma separação muito bem, uma orientação muito boa. E aí o que acontece? Picos intermediários aparecem. O que não acontece nesse caso aqui, quando eu tenho uma periodicidade bem estabelecida. Então, se eu tenho uma periodicidade do meu cristal bem estabelecida, eu levo a um padrão de fração de boa qualidade. Se o cristal ele é ruim, tá? Isso aqui a gente chama de cristais germinados, tá? Eu não vou conseguir ter uma boa informação. E aí vai ter sobreposição de informação que leva a problemas de medida, que na hora que eu gerar o meu modelo, por mais quimicamente o modelo seja coerente com o que eu produzi, eu não vou conseguir uma boa relação entre o meu modelo e o meu observado. Por quê? Porque existem imperfeições no meu modelo, no meu cristal, e essas imperfeições não são trabalhadas no meu modelo. Tá? Essas imperfeições eu não consigo levar elas no meu refinamento. Tá? Então, esse é um ponto importante que a gente pode descrever aí também. Tá? Deixa eu ver que eu tenho aqui mais abaixo. Bom, então, isso. Eu tenho modelo imperfeito, como o cristal imperfeito leva a problemas no meu modelo. E esses problemas vão aparecer em fatores estatísticos de baixa qualidade. Tá? Um outro fator que a gente trabalha também, a gente chama o S, que é o qualidade do ajuste, GOF, Good of Fitness, qualidade do ajuste, tá? E ele basicamente também continua sendo uma subtração entre observado e calculado, dividido pelo número de reflexões sobre o número de parâmetros, uma subtração entre parâmetros e reflexões, tá? Esse valor a gente espera que ele seja em torno de 1, tá? Quando ele é em torno de 1, a gente tem um bom ajuste. São valores que a gente vai monitorando no nosso refinamento. Então, critérios para uma boa análise estrutural. Um bom acordo, expressado no valor R. O mapa de densidade eletrônica que não nos mostre mais picos importantes, relevantes de estrutura. Tá? Que então a mapa de diferença de Fourier não vai mostrar mais mínimos e máximos intensos. E uma geometria molecular que é quimicamente adequada com o modelo que eu esperava. Ou seja, eu perguntei para o sintético, químico sintético, para o biólogo, para o bioquímico, o que ele espera, e a geometria molecular está me mostrando isso. Tá? Essa semana mesmo eu tive que ajustar o modelo que eu considerava pronto, porque o revisor do artigo falou, olha, você tem um pico muito intenso, eu quero que você diminua ele no mapa de Fourier. Eu tive que voltar no meu conjunto de dados, trabalhar o conjunto de dados, fazer uma integração mais adequada. Tinha um erro na integração, fiz a integração de dados mais adequada, porque o meu modelo estrutural já estava certo. Tá? Não tinha erro no meu modelo estrutural. E aí eu consegui fazer essas correções. Né? A geometria molecular a gente consegue fazê-la analisando comprimentos, ângulos de ligação, contatos intermoleculares, né? Isso aqui é meio que essa parte do que a gente faria numa análise estrutural, não vou chamar muita atenção aqui não, tá? Então, a gente, basicamente, aqui a gente faz os nossos, na análise estrutural, análise do modelo, né? Analiso o modelo, comparo esse modelo observado e calculado e vou fazendo esse trabalho, né? Gerando meu modelo estrutural.